Olá, eu sou Cecília e esse é o VitaliCast, um podcast de conversas que transformam pessoas comuns em pessoas saudáveis. Esse é o nosso episódio de número 2, com o tema A dualidade é o que nos separa. Atualmente, nós vivemos num mundo em que tudo parece estar de um lado e que a gente precisa tomar alguma decisão de um ou de outro. É o certo, é o errado, é o bonito, é o feio, é o médico que segue a ciência e o médico que é charlatão. Tudo precisa de um lado. E isso me fez pensar muito ultimamente. Porque essa dualidade, que faz parte da natureza, parece que tem nos separado. Será que é isso mesmo que a gente precisa? Tomar um lado ou outro? A gente tem se acostumado a escolher esses lados, a se identificar como uma bandeira, com um rótulo, com um grupo. E parece que, a partir do momento em que nós escolhemos um lado, o outro deixa de ter qualquer valor, deixa de ter qualquer sentido. Como se pensar diferente fosse o mesmo que estar errado. E isso me inquieta. Isso me inquieta muito. Porque eu não acredito que a vida precise ser assim, tão dividida, tão dual, tão fragmentada, tão barulhenta. Será mesmo que uma pessoa que pensa diferente de mim não tenha nada dela que possa coincidir com os meus valores? Não tem nada do outro lado que nunca pode estar bom? Será que o certo sempre está apenas de um único lado? Essas perguntas me levaram a lembrar de algo que eu aprendi recentemente. Alguns conceitos orientais que permeiam principalmente o hinduísmo e o budismo, que é o karma e o dharma. O dharma é o caminho do meio, é o caminho da harmonia. Já o karma, de certa forma, é como se fossem as extremidades. O excesso, aquilo que afasta do centro. Quando a gente vive demais em um dos polos, seja na rigidez, ou seja na permissividade, no apego ou na fuga, no controle ou na entrega total das condutas da sua vida, a gente se afasta do Dharma, do caminho do meio, e a gente se aproxima ainda mais do karma, das extremidades. Eu gosto de imaginar isso como se fosse um elástico. Quanto mais a gente puxa esse elástico, mais ele se estica. E quando for preciso voltar, o impacto vai doer, concorda? O retorno pode ser brusco, doloroso, pode ser transformador. E talvez seja isso que a gente esteja vivendo como sociedade atualmente. Um elástico esticado demais e uma humanidade que está extremamente tensionada nos extremos, sem conseguir encontrar o meio, o seu caminho do meio, o seu ponto de respiração. E eu tenho pensado muito sobre o que é esse caminho do meio. Na medicina, por exemplo, ela pode estar entre tratar os sintomas e compreender a causa daquela doença. Pode estar entre acolher o avanço da ciência e respeitar a sabedoria da natureza. Na moral, o meio entre o julgamento e a permissividade. Já na espiritualidade, entre o fanatismo e a negação. E talvez no comportamento humano, ele esteja entre a necessidade de estar certo e na humildade de aprender, de fato, com outra pessoa. O caminho do meio não é indecisão, não é uma omissão, como também não é uma inconsciência. O caminho do meio é o lugar onde mora o discernimento, onde a gente não precisa anular o outro para poder existir. A gente não precisa reagir para poder escutar. A gente não precisa discordar agredindo
e também não precisa existir se impondo. Mas isso exige coragem. Coragem para permanecer no centro enquanto o mundo inteiro te puxa para os lados. Coragem para dizer: eu posso entender o que você pensa, eu posso te respeitar, sem precisar ser igual a você. O problema da polarização é que ele simplifica demais o ser humano. E o ser humano ele não é simples, ele é complexo. É contraditório, é cheio de tons de cinza entre o preto e o branco. Mas a gente insiste em viver no mundo como se fosse um campo de batalha, como se o diferente fosse o inimigo. Como se tudo precisasse de uma escolha definitiva, quando na verdade a sabedoria mora na nuance, mora na transformação. A dualidade, ela é natural, mas quando a gente se prende a ela, ela se torna uma verdadeira prisão. E aí é que mora a separação, é onde ela acontece. Porque entre eu e o outro, entre o corpo e a alma, entre a razão e a sensibilidade, entre o mundo e a natureza, sempre há algo que está no meio. O desafio do nosso tempo é reconciliar os opostos. É aprender a dançar entre eles sem se prender a nenhum. É como o yin e o yang. Eles não são inimigos. Eles são forças que se complementam. Estar no meio é estar inteiro, porque é ali que o amor existe. É ali que o diálogo acontece e é ali que a sua alma descansa. A dualidade é o que nos separa, mas também é o que revela o que ainda precisa ser curado em nós. Todo ódio carrega medo, toda rigidez carrega dor, todo extremo nasce de uma ferida que ainda não foi escutada. Então, talvez o convite do nosso tempo seja esse: reencontrar o caminho do meio. O lugar onde a mente silencia e o coração simplesmente entende. O ponto em que o eu e o outro deixam de ser inimigos e voltam a ser espelhos. É porque o caminho do meio ele não é um lugar, ele é um estado de consciência. E nele, a dualidade ela deixa de separar e passa a verdadeiramente unir.